Olá, queridos! Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma passagem da Bíblia que eu tava lendo. Eu tô lendo Gênesis, né? Começo de ano, eu decidi começar a Bíblia de novo. Eu li toda a Bíblia no ano passado, mas esse ano eu quero fazer uma leitura mais pausada. Então eu não tô indo tão rápido, eu tô tentando refletir sobre as histórias. E ali, pelo capítulo 30 até o capítulo 35 que eu terminei ontem, eu tava lendo sobre a trajetória de Jacó, né? Jacó era filho de Isaac e Isaac era filho de Abraão. Jacó, ele teve um desentendimento com o irmão dele, o Esaú, e ele teve que sair meio que fugido da terra dele e foi morar com o sogro em outra terra. O sogro dele, ele meio que tinha um trabalho escravo, né, com Jacó, então não tratava bem Jacó, não pagava bem Jacó, e ele viveu muito tempo ali, porque ele era casado com duas filhas, né, de Labão. Mas um dia ele decidiu fugir, porque ele não estava mais aguentando aquela situação, então ele fugiu, né, com as duas filhas de Labão, e Labão foi atrás dele, encontrou ele, né, e decidiu fazer uma aliança ali com ele, falando que dali pra frente eles não teriam mais desacordos. Então eles fizeram essa aliança, os desacordos, né, Deus interviu, porque Labão foi atrás de Jacó para destruí-lo, mas Deus interviu, apareceu para Labão, pediu para ele deixar Jacó em paz, né, e então Jacó foi liberado, né, Jacó foi morar em uma terra diferente, né, onde ele não era conhecido, e nessa terra ele tinha 11 filhos. A filha dele foi violentada por uma pessoa influente dessa terra, né, e essa pessoa influente depois procurou Jacó pedindo a mão da moça. Mas os irmãos, né, dessa moça, os filhos de Jacó, estavam muito irados com a situação. Então eles fizeram o seguinte: eles falaram para essa pessoa influente que se todos os homens daquela terra fossem circuncidados, que na época isso era uma cultura, né, das pessoas que acreditavam em Deus ali, dos homens que acreditavam em Deus. E isso era um corte na região íntima, e essa pessoa influente desse local aceitou, e todos os homens se circuncidaram. Quando eles estavam com 3 dias de circuncisão, ou seja, debilitados, né, os filhos de Jacó foram até aquela terra e mataram todos eles. Então eles mentiram, eles enganaram, eles exterminaram aquele povo, saquearam, levaram tudo. Então, quando Jacó ficou sabendo, porque ele não sabia, ele ficou muito triste, porque ele sabia, por ser uma pessoa mais velha, mais entendida, mais sábia, que aquilo ia destruir eles, né? Que dali para frente seria muito difícil a vida deles, porque provavelmente aquele povo que era muito mais numeroso, afinal, a família de Jacó estava numa terra mais distante, uma terra que não era deles, né? Então Jacó sabia das consequências daqueles atos dos filhos dele. Então ele repreendeu os filhos e se entristeceu naquele momento. Mas o que me surpreende é o que vem a seguir, né? A gente acha que Deus iria condenar Jacó porque não instruiu corretamente os filhos, quando na verdade Jacó sempre andou, caminhou com Deus, sempre ouviu Deus. Então Deus fala com Jacó logo em seguida e pede a ele que saia daquela terra, que fosse embora, porque mesmo depois de terem errado, né, porque eles se vingaram, né, vingança não é uma coisa que o Senhor admira, não é mesmo? Eles saem daquela terra, né, vão embora daquela terra porque Jacó confia em Deus e confia nas palavras de Deus. Jacó viveu muitas coisas na trajetória de vida dele, e assim, nem em todos os momentos ele acertou. Inclusive, ele errou em muitos momentos, mas Deus não muda. E se Deus tem uma palavra, se Deus tem uma direção, ele continua fazendo porque ele é imutável. Então, as condições, as consequências dos atos das pessoas à sua volta não determinam o que Deus faz na sua vida. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Uma boa semana.